Olá, pessoal. A aula de hoje a gente vai continuar o conteúdo de álgebra booleana, exclusivamente operadores lógicos. Os operadores lógicos i e o ou. Antes da teoria, como eu costumo fazer, eu gosto de apresentar um problema prático e depois no final eu mostro um pouco sobre a teoria. Qual é o problema prático? Escrever um algoritmo que desenha 3 quadrados na tela, conforme a figura abaixo. Quando o mouse passa pela região do quadrado, sua cor é alterada, no caso uma cor mais escura, cinza. O algoritmo simula que seria um menu horizontal. Imagina você tem um site onde tem um menu lá em cima, você vai passando o mouse e ele vai marcando onde o mouse está passando o botão correspondente à região do mouse, certo? Então, até coloquei o nome aqui, botão 2, para a gente simular esse efeito. Então, ele aqui... Enfim, vamos lá. Como saber se o mouse está em uma região? Como é que eu sei, né? Se eu passo o mouse, ele vai estar em uma região do mouse, no caso desse seria o botão. Então, vamos aqui analisar. O que eu quero fazer? Eu tenho uma tela 600 por 600. Eu vou usar o modo dinâmico, já que eu vou utilizar a posição do mouse, né, para fazer essa interação. Então, eu vou usar o modo dinâmico. Então, vou usar as funções setup e as funções draw. Void draw para desenhar os quadrados. E aqui vai ter o size. Eu vou usar uma tela de 600 de largura por 200 de altura, até para facilitar. São 3 botões, então cada botão vai ser 200 por 200. Né? Então, 200 por 200, lado a lado, vai ser 600 de largura por 200 de altura. Ctrl T para formatar meu código. E eu quero saber, primeira coisa, testar se o mouse está nessa região aqui do primeiro botão. Como verificar isso? Olha, usando a estrutura do se. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho a minha tela, que o background, eu vou mudar aqui, já vou atribuir um background aqui para ela. Background, eu vou deixar praticamente a mesma cor que vai vir, 128. É um cinza, metade da escala de cinza. E eu vou fazer um teste aqui. Na verdade, eu vou fazer o background aqui. Lembra que o background no começo do draw, ele é equivalente ao limpar a tela, né? Porque ele está pintando tudo que está na tela da cor do background. Então, no momento que você dentro do draw, que roda 60 vezes por segundo, e você chama um background para mudar a cor da tela, então ele apaga tudo que está lá. É como se eu desenhasse um quadrado por cima do que está lá. Pegasse uma folha de uma cor qualquer e botasse por cima. Então, tudo que está atrás, ele apaga. Então, essa ordem do background, já tinha perguntado isso nas aulas anteriores, é muito importante. Então, se você chama o background no começo, ele apaga o que tinha antes e a partir daí ele exibe o que você vai estar mandando desenhar. Se você faz um monte de desenho aqui antes e no final você chama o background, tudo que estava desenhando aqui para trás é apagado, porque o background no última linha apaga tudo que estava desenhado antes. Então eu vou primeiro chamar o background, depois desenhar um retângulo. Bom, em que posição? Primeiro já vou posicionar no 0, 0, certo? Largura 200, altura 200. Eu não vou utilizar por enquanto variáveis a largura e a altura do tamanho da tela, tenta simplificar a aula de hoje, já que o foco da aula de hoje é sobre os operadores lógicos. Então, já para não trazer o EDF rate aqui no meio do código, eu vou usar números fixos, porque fica mais fácil de a gente visualizar os valores, certo? Então, aqui nesse exercício, eu vou sempre usar os valores fixos com a janela 600 por 200 para facilitar o exercício. Então, executei aqui, né? Ele está com a cor branca, que é a cor padrão. Eu vou querer mudar a cor para ficar uma cor cinza escuro, igual como está lá pedindo exercício. Vou botar 50. Pronto. Então é isso que eu quero fazer. Por enquanto não está interativo, né? Está desenhando o quadrado dessa forma. O que eu preciso fazer é verificar. Ele só vai desenhar esse quadrado, certo? Se a posição do mouse estiver nessa região. Né? Neste caso, como eu não estou, a altura não é importante, porque é exatamente o tamanho da janela, então eu não considero o eixo Y, nesse caso, esse exemplo aqui. Né? Ou seja, uma evolução desse exercício é exatamente considerar o eixo Y, tipo colocando 4 botões, 2 em cima, 2 embaixo, que é exercício que vocês vão fazer em casa.
certo? E não é muito difícil, não vai ser tão difícil quanto, não, na verdade não é mais difícil do que esse que a gente vai fazer aqui durante essa aula. Enfim, para verificar se o mouse está nessa região, o Process, como já falei nas aulas anteriores, ele fornece para mim uma variável que é o mouse X, que me diz a posição onde o mouse está no eixo X, no eixo horizontal. É exatamente o que eu quero saber. O eixo vertical, neste caso, para mim não é importante, porque ele está pegando toda a altura da janela. Então, não preciso fazer teste nenhum em relação ao eixo Y. Então, só o eixo X. Que eu vou verificar é só onde, em que parte da tela, e horizontalmente, ele vai estar. E nesse caso, como é uma tela de 600 pixels, e eu dividi em 3, então, se o mouse for menor, o mouse X for menor do que 200, que é um terço da tela, ele vai desenhar um retângulo. Se ele não for menor do que 200, ele não faz nada, né? Então está aqui o teste, então se não for, ele não entra aqui, ou seja, não tem uma condição de alternativa, então ele não faz nada. O que vai fazer? Vai pintar o background de cinza claro. Se o mouse for então um retângulo de cinza escuro, se não tiver, ele não faz nada. Então vamos ver como é que fica. Tá aqui, o mouse já estava aqui no começo, né? Então já pinta esse, ó, no momento que ele sai, ó, ele não faz nada, ó, tá da cor do background que eu atribuí de 128. No momento que ele entra, pinta um quadrado, um retângulo de cor cinza escuro, com tonalidade 50 na escala de cinza, certo? Ó, saiu, cor do background, entrou, pinta um quadrado. Bem fácil, né? Bom, já adianta, tá, vamos seguir aqui os slides que eu fiz. Eu até mostrei aqui, tá aqui o código, ó, que eu fiz, mostrei ali. Eu vou ter o no stroke aqui também, só para ficar mais bonitinho. No stroke, esqueci. Tá. Não vai alterar em nada aqui a minha lógica aqui. Certo? Então aqui eu botei até um pontinho laranja aqui nos slides, que era mostrando a posição do mouse. Quando o mouse está aqui dentro, ele pinta, desenha um quadrado preto. Quando o mouse está em qualquer parte aqui fora dessa região, ele deixa cinza. Então, mouse dentro, mouse fora, está aqui o código. Vamos seguir. Para o segundo quadrado, que ele é um pouco mais aí onde vem os operadores lógicos. A gente viu na aula retrasada, né, sobre operadores lógicos, né, que era usando o I. Hoje a gente vai ver o I e o OR. Certo? Então, serão necessárias duas condições. O mouse X maior do que 200 e o mouse X menor do que 400. Então vamos lá, só voltando aqui para a tela aqui. Então, se eu tenho aqui a minha tela, está dividida em 3 partes, eu quero verificar se o mouse está nessa parte intermediária aqui no meio, então eu tenho que verificar se ele está dentro de um intervalo, que é entre 200 e 400. Então vamos lá, primeira condição. Então, nesse teste aqui que eu vou fazer, são duas condições. O mouse ser maior do que 200, até mostrei aqui, ó, graficamente. Então, se o mouse estiver nessa região aqui, é uma condição, ele ser maior que 200. E a segunda condição é se o mouse for menor do que 400, que é essa região aqui. Então, o meu teste que eu vou fazer, ele vai considerar duas condições. E para esse teste ser verdadeiro, essas duas condições têm que ser verdadeiras, né, onde vem o I. Entendeu? Obriga que essas duas condições serem verdadeiras. É um conjunto. Vocês lembram daquele diagrama de Venn, né? Aqueles conjuntos lá da matemática básica, né? Então, eu tenho um conjunto aqui das posições onde o mouse está, onde ele é maior do que 200. E isso, ele é maior do que 200, que de 200 para a direita. E eu tenho aqui as posições do mouse, onde ele é menor do que 400. Que é tudo que for de 400 para a esquerda. E aqui no meio, a interseção desses dois conjuntos é a condição, né, são as posições que ele está, onde o mouse é maior do que 200 e onde o mouse é menor do que 400. É exatamente a interseção. O I, nesse caso, ele funciona como uma interseção de dois conjuntos. Nesse caso aqui, ó, do botão 2, se o mouse estiver nessa região aqui, do conjunto das posições que é maior do que 200 e do conjunto das posições que é menor do que 400, a interseção dessas duas condições, desses dois conjuntos, é exatamente essa região aqui, que vai me dizer a região do quadrado onde ele vai acender. Certo? Então, vamos lá.
Aqui, então, um exemplo. Então, vamos botar aqui para o código aqui. Por enquanto, eu vou usar... eu não vou fazer os três ao mesmo tempo. No final, eu faço só Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou separar, certo? Então, neste caso aqui, eu vou botar mouse X maior do que 200 e o E no processo 2 e comercial, mouse X menor do que 400. Praticamente duas condições. Professor, eu preciso botar parêntese aqui. Se você quiser colocar, pode colocar. Se você achar que vai ficar mais bonito o seu código, bota como parêntese. Se não, não precisa, ele funciona do mesmo jeito, certo? Não está funcionando, por quê? Porque eu esqueci de mudar aqui a posição do retângulo que eu quero desenhar. Agora ele não está mais no 00, vai ser no 200, vai ser aqui aqui nessa posição aqui, ó, 200 no X, 0 no Y. Eu quero desenhar este quadrado aqui. Agora, ó, mouse dentro, mouse fora, entrou, saiu. Essa região, ó, desenha o quadrado. Certo? Então, esta condição. Para que esse teste seja verdadeiro, para que esse teste seja verdadeiro, as duas condições precisam ser verdadeiras. Eu fiz um esquema das possibilidades onde as condições são verdadeiras e falsas, que na verdade a gente chama isso de tabela verdade. É uma tabela verdade que eu fiz, mas de uma forma visual. Então, imagine essa condição aqui na tela, onde o mouse está aqui, ó, nesse cantinho aqui. Então, eu tenho duas condições. Toda vez que você tem duas condições, você pode até fazer uma tabela verdade. A tabela verdade de condições é bem simples, né? Eu vou mostrar depois a ideia da tabela verdade. Estou fazendo uma tabela verdade, mas de uma forma visual. Quando você começa a juntar mais condições, fazer operadores, misturar aí ou não, usando parênteses, aí o negócio começa a ficar um pouquinho complicado. Então realmente é bom você escrever no papel todas as possibilidades de combinações dessas condições e ver o resultado, se é realmente o que você quer. Então eu fiz mais ou menos isso, mas de uma forma visual. Imagine que o mouse está aqui no canto esquerdo, superior, e aí ele vai verificar a primeira condição. O mouse X é maior do que 200? Não, não é, né? Ele é menor do que 200. 200 está aqui, né? O mouse X está aqui. Ele é maior do que 200? Não, não é. Então, essa condição aqui, perguntando se mouse X é maior do que 200, vai ser falsa. Aí ele vai para outra condição, são duas. Aí ele, mouse X é menor do que 400? Sim, ele é menor do que 400. Está aqui no lado esquerdo, no canto esquerdo superior, ele é menor do que 400. Até marquei aqui de preto, né, a região que daria verdadeiro. Então, a região que daria verdadeira é essa aqui, a região que daria verdadeira é essa aqui. Então, isso aqui é falso, essa aqui é verdadeiro. Então, como é uma condição E, né, o AND, ele vai verificar falso e verdadeiro resulta em quê? Ora, em linguagem natural, né, ele é bem comum você perceber essas combinações de verdadeiro e falso. Por exemplo, eu vou para o cinema se tiver dinheiro e se tiver carro, né, o transporte para o cinema. Então, para isso acontecer, se você ir para o cinema, você precisa ter dinheiro, né, dinheiro no bolso e ter um transporte para ir para o cinema. Você pode ter transporte e não ter dinheiro, você não vai. Você pode até ter dinheiro e não ter transporte, você não vai para o cinema. Então, você vai ver falso e verdadeiro, falso. Verdadeiro e falso dá falso, e se você tiver os dois, dinheiro e transporte, vai ser verdadeiro e verdadeiro, e você vai para o cinema. E aí é um caso que a condição I vai retornar como verdadeiro, né? Verdadeiro e verdadeiro, e aí ele retorna verdadeiro. Segunda situação, o mouse está aqui no centro da tela, então ele vai verificar, mouse X é maior do que 200, está na minha região cinza aqui. Sim, ele é maior do que 200, ó. Então sim, é verdadeiro essa condição. Mouse X é menor do que 400, está aqui na minha região cinza, ó. Sim, ele é verdadeiro, ele está à esquerda de 400. Então, ele atende às duas condições, é verdadeiro e verdadeiro, retorna verdadeiro. Então, nessa situação, ele vai desenhar um quadradinho aqui na região central. Agora, quando o mouse está à direita, né, aqui nessa região da direita, então ele vai verificar, o mouse X é maior que 200? Sim, ó, ele está na região cinza, é verdadeiro. O mouse X é menor do que 400, está na região cinza? Não, não está, então é falso. Verdadeiro e falso vai resultar em falso.
Terceiro caso, que é o mais simples, é parecido com o primeiro caso. Tudo que está à direita de 400, certo? Então, tenho aqui 400 aqui. Então, tudo que está à direita, ele vai desenhar um retângulo aqui do lado. Então, ele é bem simples o código, né? Ele vai ter a situação aqui de mouse X for maior que 400, ele vai desenhar um quadrado aqui do lado. Então, vamos experimentar aqui. Eu vou aproveitar esse código aqui, eu vou só copiar, mas eu não vou usar agora. Eu vou usar só para essa situação, porque eu quero isolar cada uma das três situações. Então, se for maior que 400, ele é um dos casos mais simples, né? Maior do que 400, eu só esqueci de mudar aqui a posição do retângulo que eu quero desenhar. Então, ó, aqui na região de 200 não tem, região de 400 não tem, e ele entrou na de 400, ó. É maior que 400? Desenha um retângulo da cor cinza nessa região. E ele está reagindo. Ok? Juntando tudo. Aí onde eu vou copiar aqui. Essa aqui é a terceira condição. Eu vou copiar aqui a primeira condição. Onde o mouse X é menor do que 200 aqui. Eu vou consertar aqui as posições do retângulo é 0, 0, esse aqui é 200, esse aqui é 400, isso. Agora eu tenho os três juntos funcionando. Professor, você não utilizou o else ali, o se não. Está errado aqui? Não está, assim, não é a melhor solução. Por que não é a melhor solução? Porque toda vez que ele executa esse draw aqui, ele vai estar fazendo isso 60 vezes por segundo, ele está em uma repetição, em um loop. É o nosso primeiro conceito de repetição que a gente vai ver, é o próximo conteúdo, que é a instituto de repetição. A primeira ideia de repetição é o draw. Então ele faz isso 60 vezes por segundo. Então, neste caso, como eu não estou utilizando o else, né, o se não, ele está sempre testando as 3 vezes. Ele sempre testa aqui, testa aqui, testa aqui. Ele faz 3 testes aqui. Ora, se eu não utilizasse o else, se eu utilizasse o else, há uma possibilidade do mouse estar em 2 posições na tela ao mesmo tempo? Não, não há. O mouse sempre só vai estar em uma posição. Então, eles são regiões excludentes, né? São bem delimitadas. Então, não tem interseção entre essas regiões. Então, se o mouse está no menor que 200, ele não vai estar aqui nem aqui. Então, caberia sim colocar um else aqui. Se não está aqui, certo? Ele vai poder estar na segunda. Se ele não estiver na segunda, aí ele vai poder estar na terceira. Então, se isso acontecer, aí ele entra aqui dentro e acabou. Ele não testa mais, ele não vai entrar no sinal. Certo? Então, aqui é que a gente chama de um teste de seleção encadeada. Eu vou fazer só a formatação aqui, mas não é bem... Se eu dar um Ctrl T aqui, ele vai modificar. É como se assim, ele vai entrar aqui. Se ele testou e executou esse código aqui, ele não entra mais aqui e nem aqui. Beleza, vamos supor que o mouse esteja lá no final. Essa condição vai dar verdadeira, tipo, o mouse é maior que 400. Não, não é. Então ele não vai entrar aqui, ele vai testar agora esse else, se não, se essa condição. O mouse é maior que 400? Não, não é. Então ele não entra aqui e ele vai agora para o terceiro se. O mouse é maior que 400? Aí ele entra. Então ele só chega nessa última parte quando ele falha no primeiro teste, falha no segundo teste, entra no terceiro teste, se der verdadeiro, ele entra aqui. Se ele está na primeira parte, ele já testa aqui, executa e acabou. Então eu faço um teste só, ele é mais inteligente, ele é mais otimizado, né? Ele é mais rápido, mas é uma rapidez que não é tão notória, com certeza não é notória, né? Mas como boa prática de programação, é sempre bom usar o else. Se o processador não usar o else, usar os 3 eixos, está errado? Não, não está. Inclusive é até mais fácil de entender, né? É mais fácil de construir se você não utilizar os else. Às vezes não é possível isso. Às vezes você precisa utilizar o else, porque a solução só vai sair, só vai funcionar se tiver a condição do else no seu algoritmo. Ok? Então, utilizando o else, ó, ele vai funcionar. Certo?
normalmente. Só para você ter uma ideia, confirmar o que eu estou falando, eu vou botar aqui um print. Eu vou botar aqui teste 1. Vou botar aqui um print aqui, teste 2. Eu poderia ter sido, na verdade, tudo bem, teste. Condição, mas e o teste 3? Então, se ele entrar aqui, ele vai imprimir, além de desenhar o retângulo, ele vai imprimir ali no console, aqui, certo? Se ele entrar aqui, vai imprimir o teste 2, se ele entrar aqui, vai imprimir o teste 3. Quando eu executar... Espera que eu esqueci o LN, senão não dá para conseguir ver. O LN é o line, o print line, ele quebra. Então, ó, teste 1. Tá vendo que está aparecendo só o teste 1 ali, ó? Não aparece teste 2. Vou aumentar aqui. Não aparece teste 2. Não é que eu boto aqui, ó, teste 2. Tá lá só o teste 2. E quando eu boto aqui, teste 3. Agora vamos tirar os else's aqui, ó. Executo. É verdade, eu fiz isso aqui, mas na verdade ele não vai entrar porque ele não entra. Ele está fazendo os 3 testes, mas ele não entra. Enfim, essa ideia aqui não funcionou também, não. Ignora essa parte do print LN. Se eu fosse editar esse vídeo, eu moveria essa parte aqui. Por que não funcionou? Porque o teste ele não vai entrar no teste, então ele sempre vai dar os 3 testes aqui. Ok? Enfim, mas acredite em mim, ele está testando as 3 vezes sem o else. Eu vou voltar aqui, botar o else e retirar isso aqui, para a gente deixar executar. Desta forma, ele só testa uma vez. Ou no pior caso, que é esse último aqui, ele vai testar as 3 vezes, porque ele falhou no primeiro teste, testou o segundo, falhou no segundo teste e chegou na terceira teste. Mas no primeiro, por exemplo, ele só testa uma vez. No segundo, ele só testa 2 vezes. Então, ele é um pouco mais otimizado, mais inteligente esse algoritmo. Mas, novamente, não é obrigatório. Em programação, a gente não cobra de vocês a otimização de código, então vocês podem fazer... até eu brinquei com algum no fórum, pode ser um código bem feio mesmo, bem assim, extenso, né, com bastante repetição de código normal, não tem problema. Então, assim, se você resolveu, em programação que está aprendendo, se você resolveu o problema, né, como você resolveu, não precisa ser otimizado. Não vou cobrar isso de vocês. Então, vamos continuar. Bom, agora eu quero inverter a interação. O jeito que está, eu passo o mouse por cima dos quadrados, ele acende, né? Ele destaca aquele botão, aquele quadrado. Agora eu quero fazer o contrário. Quando ele passa o mouse em cima, os outros 2 botões que vão acender. Então é como se ele apagasse o botão atual e acendesse os outros. É uma inversão do que a gente estava fazendo antes. Certo? Então agora vamos inverter a interação. Quando o mouse passar em uma região, os outros quadrados mudam de cor. Por exemplo, o mouse está aqui, ó, o primeiro botão, ele apagou esse botão, né, e os outros 2 acenderam. Quando o mouse está aqui no meio, ele apagou esse do meio e acendeu os 2 do lado. E quando o mouse está aqui na última parte, ele apagou esse e acendeu os outros 2 anteriores. Por que isso? Por que eu estou fazendo esse exercício de inversão? Porque eu vou utilizar o outro operador lógico, o OU, certo? Vai ser um exercício muito interessante para fazer o OU. Bom, a ideia é semelhante ao exemplo anterior, apesar de eu estar pensando em inversão, né, ou seja, de acender e de apagar, mas eu tenho que pensar na mesma estratégia que eu estava utilizando anteriormente. Qual era a estratégia que eu estava utilizando anteriormente? Era quando eu acendia o quadrado. Então, neste caso, eu acendia o quadrado quando o mouse estava dentro da região dele. Agora, eu vou fazer a mesma pergunta, mas a resposta vai ser inversa, né? Então, quando eu acendo o quadrado? Quando o mouse não está, né, sobre ele. Então, eu tenho que... A pergunta, a estratégia de resolver é a mesma. Quando eu vou acender o quadrado? Mas agora é quando o mouse não está sobre ele, eu vou verificar essas condições. Então, vamos lá. Primeira condição, primeiro caso. Quando o primeiro quadrado é desenhado, né, aceso, né, quando o mouse está à direita de 200.
ou seja, quando o mouse não está sobre ele. Então, quando ele pode estar aqui no meio, ele pode estar aqui à direita, quando o mouse X for maior do que 200. Antes eu verificava para acender se o mouse X era menor do que 200. Agora eu estou verificando se o mouse X é maior do que 200. E aí eu acendo ele. Eu preciso saber onde ele está, se ele está no meio, está à direita? Não, eu não preciso saber exatamente onde ele está. Neste caso, eu só preciso saber se ele não está sobre ele. Entendeu? Um pouco diferente em relação à resolução do exercício anterior. Então, vamos aqui. Eu vou criar um novo. Eu vou só copiar essa parte aqui do código para agilizar o meu processo. Certo? Então, eu vou copiar também o desenho dos quadrados aqui. Então, está no 0, 0, ok. Então, agora é inverso ao do exercício anterior. Quando o mouse for maior do que 200, ele vai desenhar o retângulo. Tá vendo aqui, ó? Ah, professor, você não está acendendo da direita. Calma, é o primeiro passo, né? Mas ele está funcionando, ó. Quando eu boto o mouse em cima, ele apaga ele, ou seja, ele deixa de desenhar como se ele apagasse ele. Quando eu fizer os outros dois, aqui vai ficar cinza e os outros dois vão ficar escuro. Quando eu fizer os outros dois, né, eu vou estar testando que esse aqui vai estar voltando falso, esse aqui vai estar ficando preto e esse aqui está ficando preto. E vai funcionar. Então, para o primeiro caso, está funcionando. É maior do que 200, essa está aqui à direita, no meio ou na direita, pinta esse aqui de preto, né, porque ele não está lá. Quando está lá, ele não faz nada, ou seja, ele está apagado. Então, não fazer nada, ele não está acendendo. Está ok, está correto. Então, vamos continuar. Então, aqui ele mostra quando está o mouse fora, né? Aqui no meio e à direita, ele acende o quadrado aqui na esquerda. Bom, segundo caso. Ah, cadê o do meio? Calma, eu vou começar pelos mais fáceis. Essa parte aqui é um pouco mais interessante, né, de resolver. Então, eu vou começar pelos mais fáceis, que agora é muito parecido com esse daqui. Desta vez, eu vou deixar aqui, copiar e colar aqui de baixo aqui. Quando ele vai acender esse lado aqui, ó, o lado da direita, quando o mouse não estiver sobre ele, ou seja, quando o mouse X for menor do que 400. Aqui, ó, tudo que ele estiver aqui, ou no meio, ou na esquerda, se acontecer essa condição aqui, ele vai desenhar um retângulo cinza escuro aqui nessa região. Certo? Então, ele é muito parecido com o exercício anterior, agora só verificando o outro extremo. Quando o mouse X for maior que 400, ele vai desenhar um retângulo na posição 400, 0 no Y. Ó. Opa. Ele está, desculpe, não é maior que 400, é menor. Certo? Então, ó, aqui já está funcionando. Aqui, teoricamente, estaria funcionando, mas na realidade eu estou só deixando de fazer o teste aqui. E aqui já está funcionando. Então, o da esquerda está funcionando, o da direita está funcionando. Falta eu resolver o do meio. Certo? Aí ele vai ficar invertido, né? Apagando onde o mouse passa. Está faltando só aqui o do meio. Certo? Então, vamos lá para o do meio agora. Tá aí o código. Bom, o do meio tem a seguinte condição. Quando o segundo quadrado é desenhado, certo? Quando ele vai ser desenhado? Quando o mouse não está sobre ele. Então, quais são as possibilidades de posição do mouse dele não estar aqui nessa região? Ora, são duas possibilidades. Ou, a palavrinha aí, ó, ou ele está à esquerda, no mouse X menor do que 200, ou ele está à direita, onde o mouse X é maior do que 400. Então, ou ele está aqui, ou ele está aqui. Quando essas duas condições forem verdadeiras, né? Na verdade, duas não. Uma das duas condições, que é uma alternativa, já falei errado aqui, ó. Quando as duas condições, uma das duas forem verdadeiras, certo? Ele vai dar verdadeiro. Fazendo a relação lá da história lá do cinema, é como se eu chegasse assim, agora sim.
eu vou para o shopping, ou se alguém me der uma carona, ou se eu arrumar dinheiro para pagar um transporte, vamos pagar um Uber, ou pagar o ônibus. Então, se alguém me der uma carona, você vai para o shopping. Ou você achar dinheiro, arrumar dinheiro para pagar um ônibus ou um Uber. Então, se uma das duas condições for verdadeira, você vai para o shopping. Se as duas condições foram verdadeiras, tudo bem, você pode continuar indo para o shopping. Então, obviamente, você vai preferir a primeira, que é de ir carona, quando você não vai gastar dinheiro. Mas se as duas forem verdadeiras, você vai continuar indo para o shopping. Então, uma das duas condições precisa ser verdadeira para o resultado final ser verdadeiro. Então, que é o caso aqui. Eu trouxe também o mesmo, uma representação da tabela verdade, né, dos casos de situações onde o mouse estará. Então, como é que eu quero que aconteça? Então, aqui, ó, para eu acender esse quadrado cinza aqui, eu vou verificar. Ele estando aqui à esquerda, ele acenderia? Sim, ele acenderia. Então, vamos lá. O mouse é menor do que 200, ou seja, ele está aqui nessa região cinza aqui? Sim, ele é menor do que 200. É verdadeiro, essa condição é verdadeira. Aí ele vai testar. O mouse é maior que 400, né? Está à direita de 400? Não, não é. O mouse está aqui, ó, no canto esquerdo superior. Ele não está nessa região cinza aqui. Então, isso aqui não é falso. Mas verdadeiro ou falso, nesse caso aqui tem um ou, né? Ou seja, quando tem um ou, uma das duas condições forem verdadeiro, o resultado final é um verdadeiro. Agora, essa situação aqui, ó. O mouse está bem no meio. Quando o mouse está no meio, eu quero que não acenda, né? Ou seja, o mouse está nessa região, então ele vai apagar. Ou seja, vai deixar, não vai fazer nada na realidade, então ele vai ficar apagado. Então eu vou verificar. O mouse está à esquerda de 200, está à esquerda do centro? Não, não está, é falso. O mouse é maior que 200. Esse lado aqui. O mouse é maior que 400, está à direita, dessa região direita? Não, o mouse não está na região cinza. E também é falso também. Neste caso, falso ou falso, as duas situações, ou seja, não está nem à esquerda nem à direita. Então o resultado final é falso. É a única possibilidade no ou que o resultado é falso. É quando as duas condições são falsas. Porque se uma das duas for verdadeira, vai dar verdadeiro. Quando as duas forem verdadeiras, vai dar verdadeiro. Mas quando as duas forem falsas, vai dar falso no final. Agora, o último caso, quando o mouse está aqui à direita, né, eu verifico, ele está à esquerda de 200? Não, não está, é falso. Ele está à direita de 400, né, maior que 400? Sim, é verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro, o resultado final vai ser verdadeiro, certo? E aí eu terminei o que seria uma representação de uma tabela verdade para esse caso aqui, certo? Então, esse aqui é o resultado, então, que eu vou mostrar aqui em termos de código. Eu tenho o primeiro caso, eu tenho o segundo caso, agora eu vou escrever o terceiro caso, que é ou. O ou no próximo é essas duas barras em pé, que fica aqui no meu teclado, ele fica acima do Enter, certo? Então aqui ele tem que ser menor do que 200 e maior do que 400. E aí ele vai desenhar um na posição quadrado na posição 300. Pronto, agora, ó. Professor, eu poderia fazer esse mesmo problema botando o background cinza escuro e fazendo o código anterior colocando o cinza claro? Sim, o resultado visual é o mesmo. Mas a questão aqui desse exercício não é o resultado visual, mas sim o que vocês aprenderem a utilizar a lógica, né? O operador lógico ou, e criar essa lógica, entender essa tabela verdade, né? Prever as condições, construir essa solução, que é o mais importante, certo? Então está aqui o exercício resolvido, agora apagando e utilizando o ou. Quando vocês forem estudarem um pouco mais sobre álgebra de Boolean, vocês vão ver que esse algoritmo aqui, esses testes, ele é um complemento do primeiro exercício. Então, dá para você fosse matematicamente demonstrar que um é um complemento do outro. Enfim, mas não vem um caso dessa disciplina estar entrando nesses detalhes.
Então vamos lá, seguindo. Juntando tudo, na verdade eu já juntei, tá tudo aqui. Eu tenho esse resultado final, quando o mouse está aqui, fora, né, o primeiro teste está fora do primeiro quadrado, ele vai acender esse. Quando o mouse está aqui ou aqui fora dos dois quadrados, ele vai acender esse. Quando o mouse está aqui fora, ele vai acender esse daqui. Então, juntando todas as três situações, eu vou ter o que eu já acabei de fazer. Bom, para finalizar, vamos para a parte teórica. Álgebra booleana. Né? Eu perguntei até para vocês na última aula, para comentar no fórum, algum, não me lembro quem foi, mas comentou lá falando um pouco sobre o nome de álgebra booleana, vem por causa do matemático e filósofo meu xará, George Boole, né? Boole, não sei exatamente como pronuncia isso. Ele nasceu em 1815, no século XIX, e morreu muito novo, né? Com 49 anos, em 1864. Revolucionou a estruturação do pensamento lógico em uma álgebra muito simples e elegante. Obrigado de nada, eu roubei essa imagem aqui da professora Mara, né, do semestre passado. Certo? O que ela difere da álgebra tradicional? Basicamente, nos valores que as variáveis podem assumir. São do tipo sempre lógico, né? É 1 e 0, indicando verdadeiro e falso, respectivamente. Nas operações aplicadas a esses valores, né? Ou seja, os operadores são diferentes, e nas propriedades dessas operações, as leis que eles obedecem, que eu vou falar um pouco mais. A álgebra tradicional, variáveis representam números reais, inteiros, operadores são aplicados a variáveis, o resultado é um número real. Em álgebra booleana, são variáveis que representam apenas 0 ou 1, e operadores retornam sempre 0 ou 1. Conjunto de valores possíveis, 1 ou 0, verdadeiro e falso, V ou F, são geralmente utilizados. Quais são as operações lógicas? O AND, que a gente viu hoje, né? O OR, e depois a gente vai ver a negação, que é bem simples, né? Eu acho que eu vou aproveitar, usar esse conceito aqui em algum outro exercício já, mas no próximo conteúdo não tem muita dificuldade de usar a negação, certo? É o complemento, certo? Então, é até interessante quando eu vou fazer um teste, se isso não for verdadeiro, ele vai fazer alguma coisa. É bem mais simples do que o I e o OR. Também você encontrar na literatura os seguintes símbolos. Você vai ver o AND, algumas linguagens utilizam AND ao invés do I comercial. Portugal é o... Portugal não, desculpa. Algumas linguagens utilizam aqui como fosse um circunflexo aqui. Né? O OU pode ser usado uma barrinha em pé ou duas. E o Vzinho. E o não, not, geralmente utiliza o tio. É esse símbolo aqui que eu não sei qual é o nome dele. E no próximo, assim, é exclamação. Né? Então, diferente, que é o não igual, é exatamente, você bota um exclamação igual. Então, para saber se um número é diferente de outro, você vai testar se o não no lado do igual. Né? Exatamente, o não igual, é o diferente. O não igual, diferente é complicado. Enfim, a tabela verdade. A representação matemática da tabela verdade é geralmente dessa estrutura aqui. Ó. Então, lembra da representação visual que eu fiz lá graficamente dos botões? Então, eu poderia fazer a mesma coisa que está lá usando uma tabela verdade, dessa forma aqui. Ó. Então, tipo X, quando é falso e falsa, o X e Y vai resultar, ou seja, falso e falso é falso, falso e verdadeiro é falso, verdadeiro e falso é falso, e o I só vai retornar verdadeiro quando as duas condições forem verdadeiras, né? Ou seja, 1 e 1 é igual a 1. Vamos aqui para o OU. A gente já viu, né? Então, quando é falso e falsa, vai dar falso. É a única situação onde o resultado final é falso, quando as duas condições são falsas. Quando um é falsa, mas a outra é verdadeira, vai dar verdadeiro. Verdadeiro e falso vai dar verdadeiro. E verdadeiro vai dar verdadeiro. A negação é bem simples, ou seja, se for falso, a não falso é verdadeiro. E o verdadeiro, o não verdadeiro é falso. É a negação, né? No process, pseudocódigo que você pode utilizar o OU, no process o OU é o //. O I é os dois I comercial aqui, e o não é a exclamação. A operação de maior precedência é a negação, seguida do I e por último o OU. O I é equivalente, é muito parecido com a multiplicação, certo? E o OU é como se fosse a soma.
né? Porque eu estou somando os dois conjuntos, fazendo a união. E o I, a interseção, é como se fosse uma multiplicação. Então, assim, nessa ordem, o I, né, tem precedência sobre o OU. Então, você botar A, I, B ou C, você primeiro faz o A e B, ou você botar, na verdade, A ou B e C, ou você faria o B e C primeiro, e depois você faria o OU. Mas se você botar, tiver uma negação, tipo não há, ou não há B e não C, você teria que fazer o não há, não C, para depois fazer o I, para depois fazer o OU. Certo? Então, essa é a precedência dos operadores. Exercício para a gente finalizar nossa aula, já está nos 40 minutos. Modifique o código do primeiro exemplo, mudar a cor onde o mouse está, para desenhar 4 quadrados em 2 linhas de 2. Então, não é muito complicado, você vai só aumentar um pouquinho a quantidade de testes, que agora antes fazem 3 quadrados, agora tem 4. Antes você considerava só o X, agora você vai considerar também o Y. Então, também precisa exercitar esse seu pensamento de criar as condições. Né? Então, neste caso, eu vou usar o mouse X e o mouse Y. Por exemplo, para desenhar esse quadrado aqui, eu preciso verificar se o meu mouse X for menor do que 200 e se o meu mouse Y for menor do que 200. Então, é uma condição bem simples. Mouse X menor do que 200, mouse X menor do que mouse Y menor do que 200. Em relação ao exercício anterior, ele é mais fácil de fazer, mas é um pouco mais trabalhoso porque está usando o mouse X e o mouse Y. Por que ele é mais fácil? Porque aqui não tem interseções. Né? Tá vendo que aqui não tem as interseções daquelas situações de duas condições? Não tem. Basicamente é só verificar os dois eixos e é um pouco mais trabalhoso, mas é mais fácil do que o exercício que a gente já fez. Certo? Então, para esse primeiro exercício, é fazer isso daqui com 4. E o segundo exercício é modificar o código do segundo exemplo, que é mudar a cor onde o mouse não está. Aí isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque você vai inverter a situação para desenhar 4 quadrados em 2 linhas de 2. Eu estou pedindo aqui, vou até deixar bem claro, usar o operador ou, para você não fazer aquilo que eu falei, que é fazer o mesmo exercício mudando só as cores, dando a impressão visual no final das contas como se estivesse apagando, mas na realidade ele está só pintando um quadrado de cinza clara com background de cinza escuro. Eu quero que vocês usem o ou mesmo. Né? Ou seja, você não pintar o quadrado onde o mouse está e pintar os quadrados que não estão nele. Aí esse aqui talvez dê um pouquinho mais de trabalho, botar você para pensar um pouco, mas novamente, existe uma opção bem fácil, que é testar diretamente todas as possibilidades e fazer isso. E existem algumas soluções um pouco mais assim, simples para resolver esse problema. Bom, é isso, pessoal. Isso finaliza a aula de hoje. Vocês podem discutir a aula de hoje, compartilhar o código lá no fórum, para poder contar com participação. Estamos ainda no conteúdo de álgebra booleana. Se tiver alguma dúvida, estou disponível para responder essas dúvidas no Solar e no Discord, tá bom? Espero que todos estejam bem. Até a próxima aula.